Olá, eu sou Carolina Gabriele Ferreira Lago, sou professora de Educação Física no 10417 Santa Maria, no Distrito Federal. Sou uma mulher branca, de cabelos loiros escuros, uso óculos. Estou gravando esse vídeo sentada e ao fundo nós temos o guarda-roupa e uma porta que está aberta. Esse vídeo é uma reflexão individual sobre a importância da linguagem nos processos psicológicos superiores e na construção de conhecimentos científicos. Escolhi esse formato de narração reflexiva, trazendo a minha vivência como professora e os conteúdos do curso. Do desenvolvimento desse trabalho, na primeira parte eu vou falar da linguagem como mediadora de pensamento. A linguagem é muito mais que um instrumento de comunicação. Segundo Vygotsky, ela é uma ferramenta fundamental no desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, como a atenção voluntária, a memória lógica, o pensamento reflexivo e a autorregulação. Esses processos eles não se desenvolvem de forma isolada, mas é através da interação com o outro, em um contexto social e cultural. É pela linguagem que a criança se apropria da cultura, constrói seu próprio pensamento. Ou seja, é por meio da fala, das palavras, das trocas com os professores e colegas que o estudante internaliza os saberes e se torna capaz de pensar de maneira mais complexa. Como professor, eu vejo isso diariamente. Um aluno não compreende um conceito durante uma explicação teórica, por exemplo. Muitas vezes, quando ele pode conversar com o tema, ouvir exemplos mais próximos da realidade, ou explicar com as próprias palavras, a aprendizagem acaba sendo mais efetiva. E essa mediação pela linguagem, ela é essencial. Agora a gente vai falar sobre os conceitos espontâneos, científicos e a importância do outro. O Vygotsky também ensina que o aprendizado acontece da interação entre os conceitos espontâneos, que as crianças constroem em seu cotidiano, e os conceitos científicos que são sistematizados na escola. E o papel do professor é justamente fazer essa ponte, atuando como mediador entre os dois tipos de saber. Um exemplo simples é um aluno que vive no campo, já pode saber que as plantas elas precisam de água, de sol, mas na escola ele aprende sobre a fotossíntese. Então a mediação é o que permite que esse saber cotidiano ganhe profundidade e rigor científico. E essa mediação ela não vai acontecer sozinha, né? Ela depende do outro. Professor, colega, família, e que vão colaborar para ampliar os modos de pensar da criança. E Vygotsky chama essa de zona de desenvolvimento proximal, ou seja, aquilo que a criança ainda não consegue fazer sozinha, mas pode realizar com a ajuda de alguém mais experiente. Quando nós valorizamos o diálogo, a escutativa e o trabalho colaborativo, nós estamos fortalecendo a aprendizagem. E por isso que uma escola inclusiva ela precisa considerar a diversidade de experiência dos alunos, respeitar o tempo, a forma e expressar, né, essas diferentes formas de aprender. E a linguagem como um direito humano, né, como identidade, como pertencimento, é a terceira parte que a gente vai falar nesse trabalho agora. Falar de linguagem é falar de humanidade. Segundo Vygotsky, é por meio da linguagem que construímos o nosso pensamento, a nossa consciência e a nossa relação com o mundo. A linguagem ela não é só meio de comunicação, ela é formadora de subjetividade, da identidade e do sentimento de pertencimento. Quando o estudante tem a sua forma de expressar desvalorizada, seja por falar com sotaque, por usar libras, ou por ter dificuldade na fala ou escrita, ele pode estar se sentindo excluído. E por isso que promover uma educação inclusiva é também garantir o direito à linguagem de todas as formas, respeitando as diferentes maneiras de significar o mundo. Isso inclui o reconhecimento das linguagens indígenas, das libras, das comunicações alternativas, dos multiletramentos e das práticas culturais diversas. Cada estudante traz consigo uma bagagem simbólica e essa bagagem ela precisa ser acolhida. Uma escola que promove os direitos humanos, ela precisa garantir que todos tenham voz, vez e escuta ativa. Só assim a linguagem poderá cumprir seu papel de ferramenta de construção de conhecimento e emancipação. E esses conceitos, na minha realidade escolar, na minha prática como professora de educação física no 10417 Santa Maria, eu percebo nitidamente que os conceitos discutidos pelo autor, eles se manifestam no cotidiano escolar. Um exemplo claro é o processo de formação dos conhecimentos científicos a partir das experiências dos alunos. Muitos chegam com ideias espontâneas sobre o corpo, sobre o movimento, sobre saúde, sobre esporte.
E esses conceitos eles são construídos a partir da vivência familiar, da internet, do senso comum. E cabe a nós, professores, ajudar nessa mediação entre os saberes e os conhecimentos sistematizados na escola. E nesse contexto, a linguagem ela não se apresenta só como meio de comunicação, mas como ponte para a construção de significados mais complexos. Quando eu conduzo uma roda de conversa antes de uma prática corporal, ou quando eu explico os objetivos da aula, eu estou intencionalmente promovendo esse desenvolvimento, esse deslocamento do senso comum para o saber científico. E isso só é possível através de interações sociais intencionais e mediadas pela linguagem. A teoria da dupla mediação, que envolve o símbolo e o outro, também se torna evidente na minha realidade. O outro, no caso os colegas e professores, atua como referência de apoio e provocador das novas compreensões. Já os símbolos, palavras, gestos, regras, representações gráficas, elas funcionam como ferramentas cognitivas que os alunos vão se apropriando aos poucos para pensar de forma mais elaborada sobre si, sobre o outro e sobre o mundo. E assim, na minha prática pedagógica, eu percebo nitidamente a coexistência dos conceitos espontâneos e científicos. Então, os espontâneos são aqueles que os alunos desenvolvem a partir das suas vivências cotidianas, né, sem necessidade de sistematização formal. Então, muitas vezes os alunos eles chegam na minha aula acreditando que se exercitar é só correr, é só suar, ou quem joga futebol é mais saudável. E essas ideias fazem sentido de acordo com as experiências deles, mas carecem de embasamento crítico e teórico. E meu papel como professor é criar situações de aprendizagem que favoreçam a passagem desses saberes espontâneos para conceitos científicos. E isso acontece quando eu problematizo essas ideias, proponho reflexões sobre as diferentes dimensões do corpo, o papel da atividade física na saúde mental, na prática corporal, nas diferentes culturas, ou mesmo os riscos dessa prática sem um acompanhamento adequado, enfim. E ao longo do tempo eu observo que os estudantes eles passam a utilizar termos mais precisos, argumentar com base em fatos, compreender a complexibilidade dos temas tratados, e esse processo ele só é possível graças a uma mediação pedagógica intencional, ao uso da linguagem e também à interação com os colegas, né? E acaba, para mim, confirmando a tese do desenvolvimento do pensamento científico, ela depende da socialização, do saber e da mediação com o outro. E aí, para encerrar, né, esse convite à escuta, à ação e à transformação, ao longo do vídeo eu busquei mostrar como a linguagem vai muito além de palavras. E ela é que nos constitui, que nos aproxima dos outros, que nos permite compreender o mundo. E na escola, a linguagem ela não deve ser vista apenas como um conteúdo curricular, mas como um direito humano fundamental. E que garante acesso, garante participação, garante transformação. Quando nós valorizamos as diferentes formas de expressão dos estudantes, sejam faladas, escritas, visuais, gestuais, culturais, no meu caso principalmente nas corporais, né? Nós estamos construindo um espaço mais justo, mais humano, mais democrático. Então fica aqui o convite, né? Para que possamos ser educadores atentos às potências de linguagem, que escutemos mais, que acolhemos mais, que reconheçamos mais os saberes dos nossos estudantes, né? E promovamos de fato uma educação inclusiva. Enfim, toda linguagem, ela carrega potência, carrega vida, carrega oportunidade e, por consequência, ela merece ser ouvida, tá bom? Obrigada.